1078 dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Dos Direitos do Consumidor. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1º. O presente Código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de ordem pública e interesse social, nos termos do artigo 5º, inciso 32, 170, inciso 5 da Constituição Federal, e artigo 48 de suas disposições transitórias. Artigo 2º. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo. Artigo 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Parágrafo 1º. Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial. Parágrafo 2º. Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista. Da Política Nacional de Relações de Consumo. Artigo 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores a respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios. Inciso 1. Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo. Inciso 2. Ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor. A linha A, por iniciativa direta. A linha B, por incentivos à criação e desenvolvimento de associações representativas. A linha C, pela presença do Estado no mercado de consumo. A linha D, pela garantia dos produtos e serviços com padrões adequados de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Inciso 3. Harmonização dos interesses dos participantes, das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica. Artigo 70 da Constituição Federal. Sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores. Inciso 4. Educação e informação de fornecedores e consumidores quanto aos seus direitos e deveres com vistas à melhoria do mercado de consumo. Inciso 5. Incentivo à criação pelos fornecedores de meios eficientes de controle de qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo. Inciso 6. Coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais, das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores. Inciso 7. Racionalização e melhoria dos serviços públicos. Inciso 8. Estudo constante das modificações do mercado de consumo. Inciso 9. Fomento de ações direcionadas à educação financeira e ambiental dos consumidores. Inciso 10. Prevenção e tratamento do superendividamento, como forma de evitar a exclusão social do consumidor. Artigo 5. Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o poder público com os seguintes instrumentos, entre outros. Inciso 1. Manutenção
de assistência jurídica integral e gratuita para o consumidor carente. Inciso 2. Instituição de promotorias de justiça de defesa do consumidor, no âmbito do Ministério Público. Inciso 3. Criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de consumidores vítimas de infrações penais de consumo. Inciso 4. Criação de juizados especiais de pequenas causas e varas especializadas para a solução de litígios de consumo. Inciso 5. Concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das associações de defesa do consumidor. Inciso 6. Instituição de mecanismos de prevenção e tratamento extrajudicial e judicial do superendividamento e de proteção do consumidor, pessoa natural. Inciso 7. Instituição de núcleos de conciliação e mediação de conflitos, oriundos de superendividamento. Capítulo 3 dos direitos básicos do consumidor. Artigo 6º. São direitos básicos do consumidor. Inciso 1. A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos. Inciso 2. A educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações. Inciso 3. A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos, incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Inciso 4. A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços. Inciso 5. A modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Inciso 6. A efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Inciso 7. O acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados. Inciso 8. A facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Inciso 10. A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. Inciso 11. A garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial nos termos da regulamentação por meio de revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas. Inciso 12. A preservação do mínimo existencial nos termos da regulamentação na repactuação de dívidas e na concessão de crédito. Inciso 13. A informação acerca dos preços dos produtos por unidade de medida, tal como por quilo, por litro, por metro ou por unidade, conforme o caso. Parágrafo único. A informação de que trata o inciso 3 do caput deste artigo deve ser acessível à pessoa com deficiência, observado o disposto em regulamento. Artigo 7º. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais, de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor, a ofensa
todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Capítulo 4. Da qualidade de produtos e serviços, e prevenção e da reparação dos danos. Seção 1. Da proteção à saúde e segurança. Artigo 8º. Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito. Parágrafo 1º. Em se tratando de produto industrial, ao fabricante cabe prestar as informações a que se refere esse artigo, através de impressos apropriados que devam acompanhar o produto. Parágrafo 2º. O fornecedor deverá higienizar os equipamentos e utensílios utilizados no fornecimento de produtos ou serviços, ou colocados à disposição do consumidor, e informar de maneira ostensiva e adequada, quando for o caso, sobre o risco de contaminação. Artigo 9º. O fornecedor de produtos e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar de maneira ostensiva e adequada a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto. Artigo 10. O fornecedor não poderá colocar no mercado de consumo produtos ou serviços que sabe ou deveria saber apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à saúde ou segurança. Parágrafo 1º. O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores mediante anúncios publicitários. Parágrafo 2º. Os anúncios publicitários a que se refere o parágrafo anterior serão veiculados na imprensa, rádio e televisão, às expensas do fornecedor do produto ou serviço. Parágrafo 3º. Sempre que tiver conhecimento de periculosidade de produtos ou serviços à saúde ou segurança dos consumidores, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios deverão informá-los a respeito. Seção 2. Da responsabilidade pelo fato do produto e do serviço. Artigo 12. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. Parágrafo 1º. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1. Sua apresentação. 2. O uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. 3. A época em que foi colocado em circulação. Parágrafo 2º. O produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Parágrafo 3º. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador só não será responsabilizado quando provar: inciso 1. Que colocou o produto no mercado, que não colocou o produto no mercado. Inciso 2. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. 3. A culpa exclusiva do consumidor ou terceiro. Artigo 13. O comerciante é igualmente responsável, não nos termos do artigo anterior, quando: inciso 1. O fabricante, o construtor, o produtor ou importador não puderem ser identificados. Inciso 2. O produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. Inciso 3º. Não conservar adequadamente os produtos perecíveis. Parágrafo único. Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis, segundo sua participação na causação de evento danoso. Artigo 14.
O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. Parágrafo 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais, inciso 1, o modo de seu fornecimento; 2, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 3, a época em que foi fornecido. Parágrafo 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. Parágrafo 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar, inciso 1, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. 2. A culpa exclusivamente do consumidor ou de terceiro. Parágrafo 4º. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante verificação de culpa. Artigo 17. Para os efeitos desta seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.